Todo aquele que crê em Jesus, ou todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Bom dia, amanheceu, e amanhecemos com essa escritura no nosso coração, para a nossa meditação, uma escritura que vai nos abençoar durante todo esse dia. Cada dia nós precisamos, cada dia a gente precisa, cada dia a gente admite que precisa mais do que ontem. Sempre nas minhas orações eu falo assim: Senhor, eu nunca precisei do Senhor como estou precisando hoje. Mas isso sempre está sendo repetido. Cada dia parece não, cada dia nós sentimos uma necessidade maior diante dos grandes desafios que nós enfrentamos. Então, temos aqui a mensagem lembrando-nos do Senhor. O profeta do Senhor diz assim: você se lembra dele, você o ama, você que crê que Jesus é o Cristo e que é nascido de Deus. Agora vem essa pergunta: você o ama? Agora eu penso, em nossa pequena mensagem mal falada, poderíamos dizer isso. Paulo diz: o que quer que façamos, façamos no Espírito. Essa pergunta, feita assim, rapidamente, se for respondida rapidamente, todo mundo vai dizer: eu amo. Mas preste atenção no que eu vou falar agora. Muitos acreditam em Deus. Tem diferença, não tem acreditar e crer mesmo, somente crer. Dizer eu creio. Eu creio que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Aos Hebreus capítulo 6, versículos 6 e 7 por ali. Mas as pessoas dizem assim: eu acredito que Deus existe, eu acredito que ele existe, como acredito em qualquer coisa. É fácil acreditar, né? Em qualquer coisa. Muitos acreditam, muitos dizem que creem em Deus, mas não o amam. Não o amam. Correto, isso é correto. Se amamos, se nós o amamos, nós o obedecemos. Nós o obedecemos voluntariamente, espontaneamente, não por força, não por medo do inferno, não por medo de não ir para o céu. O profeta do Senhor diz assim: ainda que não existe nenhuma promessa de céu, eu amaria da mesma forma. Ainda que não existisse céu, não existisse promessa de uma vida eterna do outro lado, eu o amaria da mesma forma aqui. Se eu tivesse 10.000 vidas, eu dedicaria cada uma delas a ele. O que quer que façamos, façamos no Espírito. Em todas as coisas deveríamos nos lembrar dele. Nos lembrar dele antes de deitarmos à noite. Nos lembrar dele ao amanhecer. A primeira atividade da nossa vida deveria ser essa, ou deve ser esta. Não sair do nosso quarto sem antes agradecer, ou na sala, ou se você tem o seu lugarzinho em sua casa, né? Para agradecer a Deus, para se lembrar dele. O título dessa mensagem é Lembrando-nos do Senhor. Lembrando-nos do Senhor ao deitar, lembrando-nos do Senhor ao levantar, lembrando-nos do Senhor quando nos assentamos à mesa na hora das refeições, lembrando-nos do Senhor antes de viajar, lembrando-nos do Senhor durante a viagem, lembrando-nos do Senhor quando chegarmos de viagem, o que quer que façamos.
Em todas as coisas deveríamos nos lembrar dele. Não tomemos decisões até nos lembrarmos dele. Não façamos nada sem antes lembrar dele, quer dizer, sem antes orar, sem antes buscar a sua direção, sem antes colocar nas mãos dele as nossas decisões. Não tomemos decisões até nos lembrarmos dele. Jovens, não tomem decisões sobre casamento, sobre a sua vida profissional, sem antes lembrar dele. Lembrar dele em oração sincera. Lembrar dele nas madrugadas. Lembrar dele nos jejuns, nas orações de joelhos, nas orações diárias, na súplica no Espírito. Não façamos nada, porque será racional. Quer dizer, lembrarmos dele será racional, antes de tomarmos qualquer decisão. Se o inimigo bater num lado da face, lembremos-nos do que ele fez. Lembremos-nos do que ele fez antes de batermos de volta, antes de revidarmos uma ofensa. Esse tapa na face, vira o outro lado da face, significa isso. É você ser ofendido e não ofender, não devolver a ofensa. Não pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. Abençoar a quem te amaldiçoa, perdoar a quem te magoa. Aí vai provando se realmente nós amamos a Deus ou se só acreditamos nele, que ele existe só. Todo mundo faz isso. Todo mundo aí nas profundezas do pecado. Você crê em Deus? Creio. Você sabe que ele existe? Sei que ele existe, eu acredito nele. E assim por diante. Agora, o que prova que realmente o amamos é isso. Se o inimigo bater no lado da face, lembremos-nos do que ele fez antes de batermos de volta. Lembremos-nos da sua ação diante das maiores ofensas. Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Perdoa-os. Isso é você ganhar um tapa no rosto e virar numa face e virar a outra, ao invés de bater de novo. Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Se houver uma decisão a ser feita, esperemos-nos. E lembremos-nos do tipo de decisão que achamos que ele tomaria. Então seja essa a nossa decisão. Preste atenção nisso, jovens. Preste atenção nisso, irmãos. Se houver uma decisão a ser feita, esperemos. Lembremos-nos do tipo de decisão que achamos que ele tomaria. Então seja essa nossa decisão. Antes de ir a algum lugar, você está entendendo, né? Algum lugar. Determinadas pessoas, primeiro pense qual a decisão que ele tomaria. Então, se nos apressamos, lembremos-nos que ele nunca esteve com pressa. Esse é o grande problema. A gente ora, como ele não está com pressa, nós apressamos e agimos. Não esperamos a resposta, não esperamos a direção dele. Nós passamos na frente. Meu Deus, quantos casamentos arruinados, porque não esperou. A moça não esperou. O moço não esperou. Mas ele
nunca esteve com pressa. Está vendo? Antes de tomarmos qualquer decisão, irmãos, que determina destino. Há decisões que determinam destino. Casamento determina um destino. Uma mudança determina um destino. Às vezes não. O lugar, a igreja onde você congrega, determina o destino. Então, ele nunca esteve com pressa. Por que pressa para tomar uma decisão que determina um destino? Está vendo? Se ficarmos ansiosos demais, lembremos-nos que ele habita na eternidade. Ele tem, não é só o tempo na mão, não. Ele tem a eternidade na mão. Ele habita na eternidade, não tem contagem de tempo para ele. Não tem hoje, amanhã, depois da manhã, ontem, calendário lá na parede, o relógio no braço. Deus não usa relógio. Deus não usa calendário. Ele habita na eternidade. Ele tem a eternidade toda para ele decidir. Agora, ele sabe que nós aqui estamos limitados a tempos. Ele sabe disso. Que a moça, o moço, tem seus tempos determinados na vida. Todos nós temos. Próprio Salomão diz, para tudo aqui embaixo tem um tempo determinado. Lá em cima não, mas aqui embaixo tudo tem um tempo determinado e Deus sabe disso. A única coisa que eu quero que todos entendam é que ele habita em eternidade e ele não tem pressa. O tempo não significa nada para ele. Será que lá no trono, será que lá no céu tem um relógio de parede lá? Para Deus ficar olhando para ele, como eu tenho que estar olhando aqui no relógio? Será que Deus tem lá um calendário, uma folhinha pendurada na parede, um calendário em cima da mesa, uma agenda? Será que Deus tem que agendar alguma coisa? Não. Não. O tempo nada significa para ele. Agora, para nós aqui, Deus tem um tempo e uma razão para o tempo em cada situação. Se nós oramos em fé, ele responde. Espera, ele responde. Se o irmão ora sinceramente, ele responde sim. Ele vai te dar a direção sim. É o motivo e o objetivo do nosso coração. Lembremos-nos dele. Amém. Senhor, é o que nós estamos fazendo nesse dia. Através desse culto doméstico, muitas famílias estão lembrando do Senhor agora. Lendo a Bíblia, orando, ouvindo a tua palavra, antes de tomar qualquer decisão nesse dia. A decisão de ir para o trabalho, a decisão de um negócio, decisão de uma viagem, decisão de uma mudança, de um casamento, tudo está diante do Senhor. Nós não fazemos nada sem colocar o Senhor na frente. Diante das enfermidades também, até mesmo antes de ir para o médico, nós lembramos do Senhor e oramos. Pai, receba a nossa oração. Ajude-nos, ó Pai, a crer de todo o nosso coração no que nós acabamos de ouvir, porque isto é vitória para nós. No nome de Jesus Cristo. Amém. E desfrutar as delícias do meu novo lar.
Jesus iremos descansar. Quando penso que aqui muita gente vai ficar, sinto tristeza e vontade de chorar. Mas hoje a porta aberta está para quem quiser entrar, e Jesus Cristo te espera para te abraçar. Aleluia, será logo este dia chegará. Brevemente subiremos para o nosso novo lar. Lá não haverá tristeza, lá ninguém vai mais chorar. Para sempre com Jesus iremos descansar. Aleluia, será logo este dia chegará. Brevemente subiremos para o nosso novo lar. Lá não haverá tristeza, lá ninguém vai mais chorar. Para sempre com Jesus iremos descansar. Para sempre com Jesus iremos descansar.